Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus hoje nos conduz por um caminho delicado, o caminho da dor, da incompreensão e da fidelidade ao chamado, mesmo quando o coração está ferido. Na primeira leitura, Davi recebe a notícia da morte de Saul. Não só Saul, mas Jonatan. Humanamente, Saul foi aquele que perseguiu Davi, tentou matá-lo, humilhou. E Jonatan foi o amigo fiel, o irmão de alma, o irmão de Davi. Foi um elo tão forte, que Davi tinha Jonatan como irmão. Mas quem era Jonatan? Jonatan era o filho de Saul, era filho do rei Saul. E o que Davi faz? Ele não comemora a queda de quem o feriu, nem transforma a dor em vingança. Davi não se vinga, ele chora, ele rasga as vestes. Davi lamenta a morte, tanto de Saul quanto do seu irmão na fé, Jonatan. Aqui há uma questão de grande lição para mim e para você. Uma lição grande, uma grande lição. O coração, segundo Deus, não se alegra com a desgraça de ninguém, nem mesmo de quem nos machucou. Davi nos ensina que maturidade espiritual é saber sofrer sem perder a dignidade do amor. Ele poderia dizer: agora estou livre, mas prefere dizer: como caíram os valentes. Quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós queremos vencer, mas perdendo a alma. Queremos vencer perdendo a alma. Queremos justiça, mas misturada com vingança. Queremos ter razão, mas abrindo a mão do amor. No Salmo, o povo clama: fazei-nos voltar, Senhor. Mostrai-nos a vossa face e seremos salvos. É o grito de quem está cansado, confuso, ferido. É o grito de quem percebe que, sem Deus, a vida se desorganiza. Quando perdemos a referência de Deus, tudo vira luta, tudo vira peso, tudo vira ruído. E então, o Evangelho vai falar forte hoje para mim e para você. Jesus entra numa casa e a multidão é tão grande que ele e os discípulos não conseguem comer, não conseguem se alimentar. E o mais duro vem depois. Os próprios parentes de Jesus dizem: ele está fora de si. É como se dissessem: Jesus está louco, está doido, varrido. Veja que contraste forte. Jesus está fazendo a vontade de Deus, a vontade do Pai, e é chamado de louco.
Os parentes chamam Jesus de louco. Ele está salvando e é incompreendido. Os próprios parentes, é incompreendido pelos seus. Está amando. Jesus está amando aqueles com quem Jesus está e é rejeitado pelos seus. Isso dói. Ah, como dói! Isso dói e dói muito. Aqui está uma verdade que precisa ser dita com coragem. Nem todo mundo vai entender o que Deus está fazendo na tua vida, na minha vida. Nem todo mundo vai apoiar o seu chamado. Às vezes, a oposição vem de dentro de casa, vem de dentro do nosso lar. Mas Jesus não para. Jesus não para. Ele não se explica. Ele não entra em discussão. Ele não abandona a missão. Porque quem sabe, vejam, porque quem sabe quem é, não precisa convencer ninguém. Jesus sabia quem ele era. Não precisava convencer os seus familiares, seus parentes. Meus irmãos, há pessoas aqui que estão vivendo exatamente isso. Você que está me ouvindo, que você está escutando esta palavra, é sério. Está vivendo um momento de incompreensão, de cansaço, de julgamento, de solidão no meio da missão, no meio da tua vida. Teus parentes, teus próximos. Hoje o Senhor te diz: não recue, não desista, vá em frente, não abandone o que Deus te confiou, meu filho e minha filha, não abandone. Se Davi tivesse deixado o rancor, tá? Veja que se Davi tivesse deixado o rancor governar o seu coração, teria perdido o trono antes de chegar a ele. E fica essa mensagem para você. Se Jesus tivesse parado por causa da opinião dos outros, não haveria cruz. E sem cruz não haveria salvação, não haveria ressurreição. Deus está formando em você, em mim. Deus está formando em nós um coração firme, um coração humilde e obediente, mesmo quando a dor fala mais alto. Que esta palavra hoje, meu irmão, minha irmã, nos ensine a chorar sem odiar, nos ensine a servir sem aplausos, nos ensine a amar sem ser compreendido. Que também nos ensine a permanecer fiéis, mesmo quando dizem que estamos fora de nós, mesmo quando disserem que estamos loucos. Porque no fundo, meus irmãos, louco é quem vive sem Deus. Louco é quem desiste da missão que Deus dá. Louco é quem troca o eterno pelo passageiro. Que o Senhor te dê a graça no dia de hoje de permanecer fiel. O Senhor te abençoe, meu filho e minha filha, no dia de hoje. Te faça prosperar em tudo que você tocar e que aonde você pisar tenha como posse. Inclina a tua cabeça e neste momento eu quero te dar a bênção. O Senhor te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Eu sou Diácono Cadu. E saiba, eu rezo por você.